entrar para dentro disso, não serve. Não estou na frente. Não. Gostei do café. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Queremos na noite de hoje trazer para vocês essa prevenção ao suicídio, ou mesmo orientação ao suicídio, como eu botei lá no post. E na noite de hoje eu pedi aqui a nossa irmã Aurélia, que foi grande trabalhadora dessa casa aqui da igreja, né? E que amanhã no sábado, né? No sábado. No sábado vai ser homenageada, que partiu para a espiritualidade. Estou pedindo permissão a ela de ter invadido o espaço que foi preparado para ela, né, o seu espírito, desejando que ela, onde quer que esteja, receba as nossas preces e seja beneficiada por todo o trabalho que ela fez aqui como uma participante da igreja, com orientação sobre Reiki e tantas outras coisas que ela orientava as pessoas, buscando assim trazer o bem-estar para aqueles que a conheciam. Essa peça eu dedico à nossa querida irmã Aurélia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, ó Pai, mas livra-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E assim, Pai amado, Mestre Jesus, abençoa o espírito da nossa irmã Aurélia, onde quer que esteja. Que assim seja. Voltando aqui ao nosso assunto, né? Prevenção do suicídio, urgência mundial. Né? Porque essa urgência mundial foi justamente quando a OMC detectou com a pandemia, que foi aquele grande problema que assolou o nosso planeta, né? E muitas pessoas desoladas, sem emprego, trancadas dentro das suas casas, começaram a cometer essa barbaridade que é o suicídio. Nós não condenamos as criaturas que praticaram esse ato, e muitas vezes desesperadas, sem conhecimento da vida real, que é a nossa vida espiritual, elas correm para tentar um alívio que não chega. Porque quando aquele que comete o suicídio quer se livrar dos problemas que estão à sua volta, pensando que a morte iria destruir tudo. Aí vamos ver que quando eles despertam no plano espiritual, o sofrimento e a dor são grandes. Por quê? Porque descobrem que aquele ato praticado não conseguiu sanar os seus problemas. Que aquele ato praticado não destruiu plenamente a sua vida. E quem explica a continuidade da vida? A doutrina espírita nos traz orientações seguras de que a morte, predita, como os nossos irmãos pensam, ela não existe. Há o desencarne, como nos foi trazido através da doutrina espírita, por Allan Kardec. Desencarnar, o que é o desencarnar? Deixar a vestimenta corporal, deixar o corpo físico, mas permanecer vivo. Porque é o espírito
que comanda tudo. Não é o corpo, não é a matéria. Quando nós falamos que é o nosso coração, não. O coração é um órgão que vai ser destruído também com a morte do corpo físico. É o espírito que está falando. É o espírito que sente. É o espírito que movimenta. E é o espírito que sofre após um desencarne trazido pelas próprias mãos. Então nós temos aqui, né, as pessoas que falam em suicidar-se podem estar procurando por socorro ou apoio. Inúmeras pessoas com intenção de cometer suicídio sentem-se ansiosas, deprimidas e sem esperança de poder achar que não há e poder achar que não há uma solução. Isso é um fato que nós vemos no nosso dia a dia, que muitos estão pedindo esse socorro, mas que nós, os seres comuns, habitantes do planeta Terra, ignoramos. Não há, aquele cuidado de olhar para as criaturas que estão à sua volta com um determinado sofrimento, com a depressão, com aquele sentimento de não querer mais nada com a vida, e nós vamos deixando de lado sem socorrermos essas criaturas. É uma responsabilidade que todos nós devemos ter. Quando vê um amigo entristecido, deixando de fazer as coisas que realmente gostava e se afastando, nós devemos buscá-lo para socorrê-lo. Conversar. A conversa foi por isso que Deus nos deu a fala. A conversa é algo extraordinário, onde você pode argumentar, você pode mostrar, você pode dar exemplos e com isso, às vezes, soerguer o irmão que está caído. Comportamento suicida indica profunda infelicidade. E quantas pessoas, às vezes, nos batem a porta falando de suas infelicidades no planeta. Então prestemos atenção a isso. Façamos com que essas criaturas possam ter um apoio. Foi instituído pela Organização Mundial de Saúde no dia 10 de setembro. É o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. E a campanha foi feita, o Laço Amarelo, aqui nos Estados Unidos. O Yellow Rainbow. Então, esse Yellow Rainbow marcou justamente a partida de um garoto de 17 anos. Esse garoto tinha uma paixão pelo Maverick, um carro que foi lançado aí pela Ford e que se gostava desse carro porque ele tinha uma potência extraordinária. Então ele começou a cuidar de um Maverick, quer dizer, com 17 anos, na época de 1995, se eu não me engano, esse carro já era velho e precisava ser cuidado. E ele começou a cuidar desse carro e depois foi encontrado praticando suicídio dentro deste carro. Ninguém à sua volta prestou atenção às manobras que ele fazia. Ninguém prestou atenção a como ele estava se sentindo. Tanto que os pais ficaram enlutados, mas também se achando um pouco culpado por não estar presente aquilo que o filho estava passando, ou pressentindo aquilo que o filho estava passando. Então o rapaz, de 17 anos, foi para dentro do carro e suicidou-se.
carro que ele amava, que ele cuidou, né, que ele tratou, para que ficasse bem incrementado e ele pudesse fazer as suas andanças com esse carro. Mas a profunda tristeza que ele sentia, as coisas que ele passava, ninguém percebia. Se prenderam a um carro, ao bem material que ele estava ali a cuidar. E deixaram de cuidar daquilo que era o mais importante, que eram as ações do rapaz no seu dia a dia, onde ele buscava o socorro e ninguém entendia. Então, lançou-se a campanha do Laço Amarelo. Os pais distribuíram cestas com uma fita amarela e daí a Organização Mundial adotou o dia 10 de setembro como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E vemos que todos nós temos às mãos, na doutrina espírita, conteúdos formidáveis para que cada um possa se orientar e fazer o seu papel, destrinchar aquilo que é necessário, prestando atenção, porque ficamos ocupados com tudo em nossas vidas, com a festa que vamos no sábado, com o aniversário do amigo que vai ser no domingo, com a bebida que vamos poder tomar com os amigos, mas não prestamos atenção muitas vezes dentro dos próprios lares. Deixamos os nossos lares pelas coisas fúteis da vida. Muitas vezes os pais não olham para os filhos e nem tentam compreender aquilo que os filhos estão passando em determinados momentos. Que seja um bullying na escola, né? Quantas crianças ficam acabrunhadas, tristes, porque estão sofrendo os bullying na escola. Destruindo-se, porque não encontram quem lhe deu apoio, quem lhe dê a mão. E quando menos se espera, o suicídio aparece. E ninguém tem mais jeito a dar. E aquela criança foi embora. E aquele adolescente foi embora. E aquele adulto foi embora. Deixando de aproveitar a reencarnação que lhe é dada para a sua transformação no campo espiritual. Passando por pequenas coisas. Vemos por esse lado e vemos pelo outro lado os adultos que muitas vezes, pelo supérfluo, tiram a própria vida. Porque não conseguiram aquilo que desejavam do material e se destroem. Fatos e mais fatos são relatados. Criaturas que passam a vida a só buscar a cada dia o maior conforto material, esquecendo aquilo que nos trouxe o Mestre Jesus e que sabiamente a doutrina espírita nos orienta. O suicídio e a loucura está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o item 14. A calma, a resignação, auribas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve a uma comoção produzida pelas vicissitudes. São criaturas que não suportam a menor notícia, não suportam
e com isso vão acumulando, porque tudo vai sendo um processo, queridos irmãos. Tudo vai sendo um processo. Nada é realizado imediatamente. Vai se acumulando as situações e aquela criatura vai sucumbir ao ponto de chegar e tirar a própria vida. Diz Kardec lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo que a incredulidade e a simples dúvida sobre o futuro e as ideias materialistas levam ao suicídio. Então é preciso que conversemos, que possamos detectar nos nossos irmãos essa falta de compreensão sobre a vida futura. Que possam ser lançados a cada momento uma fagulha de esperança para aqueles que sofrem, para que assim possam despertar e não sucumbir nessa triste situação de tirar a própria vida. É preciso que cada um de nós assumamos as responsabilidades de olhar mais atentamente à nossa volta, para os amigos, para os filhos, para um pai, para uma mãe, para todos aqueles que nós muitas vezes achamos que está simplesmente dramatizando. Olha que palavra. Está aí a nossa irmã Ana que luta com as criaturas que necessitam de ajuda nessa área e ela já deve ter escutado bem essa palavra de se dizer que aquele que está numa situação de grande dificuldade e que se lamenta das suas situações estão dramatizando. Cuidado, queridos irmãos, quando falarem, quando apregoarem qualquer coisa dessa natureza. Respeite aqueles que estão em sofrimento. Busque o alento para que eles possam se soerguer e continuar a sua jornada no planeta Terra. Porque nós temos a palavra e podemos com ela massacrar, humilhar ou exaltar. Qual vocês preferem? Eu prefiro exaltar. Para que possamos assim trazermos aos nossos irmãos a consciência de que existe uma vida futura. Trazer para os nossos irmãos a consciência que a esperança, diz o velho ditado, sabiamente, deve ser a última que morre. Porque é com essa esperança que muitas vezes a criatura se sustenta. Porque vislumbra no amanhã algo melhor do que está passando hoje. E nós precisamos incentivar essas criaturas a compreenderem isso, a levarem isso com fé, com segurança, a fé raciocinada, ensinada pela doutrina espírita, trazida muito bem posta por Kardec, para que não possa, na ilusão das coisas que não são verdadeiras, cair justamente em desespero e aí provocar para si próprio a pior situação. Mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos a cada 40 segundos. 40 segundos, no relógio não dá tempo nem de dar um espirro. Isso já deve estar desatualizado, não sei se para baixo ou para cima. Isso foi de 2022. Né? Relatório Global da OMS sobre a prevenção do suicídio. Então, se 800 mil, 40 segundos,
é muita coisa para um planeta de 8 bilhões de habitantes. Há justamente aquela necessidade, né, de se buscar uns meios para que isso não aconteça. O Japão criou, né, um ministério para auxiliar os que estavam em depressão, porque a depressão não é o suicídio. A